A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Renato Luz e eu vou estar trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração, que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. O título diz: O endemoniado gadareno. Verso 1 fala: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo e o que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E aqueles homens, e os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Oh, aleluia, Jesus. Bíblia, papel e caneta com o pastor Renato Luz. Prepara a sua Bíblia, prepara aí o seu papel, prepara a sua caneta e vamos mergulhar na poderosa palavra de Deus. Eu tenho uma palavra forte hoje. Oh, aleluia, Jesus.
o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno. Primeiro versículo fala: e chegaram à outra margem do mar, a província dos gadarenos. Aleluia, Jesus. Chegaram à outra margem. Aleluia, Jesus. Aqui já no primeiro versículo, aleluias. Se nós observarmos o texto anterior, Jesus, ele apazigua uma tempestade. Ele passa por uma tempestade para chegar à outra margem do mar, a província dos gadarenos. Aleluias. Jesus passa por um turbilhão, por uma tempestade, mas ele chega até a província dos gadarenos. Ele chega até a região onde está o endemoniado gadareno. Aleluias. E o que eu entendo com esta palavra: nada impede Jesus de chegar do outro lado. Nada impede Jesus de chegar do outro lado. Nada impede Jesus de chegar onde Jesus quer chegar. Do outro lado. Do outro lado da tribulação, do outro lado da tempestade, do outro lado do levante. Nada impede Jesus de te alcançar nesse dia. Nada impede Jesus de chegar do outro lado. Nada impede Jesus de romper, aleluias, ao teu encontro. Aleluia. Será que você pode contemplar nesse dia Jesus chegando, aleluias, ao teu encontro? Pastor, mas eu estou tão longe. Pastor, mas eu estou tão sozinho. Pastor, mas todos me largaram. Pastor, mas todos me abandonaram. Pastor, eu estou me sentindo sozinho. Levanta a mão que eu vou liberar essa palavra profética agora sobre a tua vida. Nada impede Jesus de chegar até você. Aleluia, Jesus. Nada impede Jesus de chegar do outro lado. Jesus rompeu uma tempestade e Jesus chega à outra margem do mar, a província dos gadarenos. Versículo 2: saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aleluias. Versículo 2: e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Aleluia, Jesus. Jesus saiu do barco, o homem saiu do cemitério. Você entende essa palavra? Aleluia, Jesus. Quando há uma ação, há uma reação também. Quando nós nos decidimos a fazer alguma coisa, algo acontece.
Se nós decidirmos fazermos algo de bom, algo espiritual, vai ter uma reação positiva. Jesus sai do barco, o homem sai do sepulcro. Muitas pessoas estão no barco do comodismo, no barco do relaxamento, no barco do eu não preciso congregar, do eu não preciso ir à igreja. Muitas pessoas estão no barco do comodismo, não querem ter reação, não querem ter nenhuma ação. Mas eu vou te falar, enquanto você estiver no barco do comodismo, nada vai acontecer. Não vai haver libertação, não vai haver cura, não vai haver milagre. Jesus saiu do barco, o homem saiu do sepulcro. Quer ver milagre? Sai do barco do comodismo. Quer ver libertação? Sai do barco, aleluias, do relaxamento. Quer ver alguém sair desse sepulcro? Sai do barco do comodismo. Quer ver alguém se levantar desse sepulcro? Sai do barco do comodismo. É sair do barco. E saindo ele do barco, logo lhe saiu ao encontro do sepulcro o homem com espírito imundo. É sair do barco do comodismo. Jesus sai do barco, o homem sai do cemitério. Quer ver gente sair do cemitério? Sai do barco do comodismo. Quer ver libertação? Quer ver gente sair do caixão? Sai do barco do comodismo. 2. Aleluia, Jesus. Jesus sai do barco, o homem sai do sepulcro. Oh, aleluia, Jesus. Primeiro, nada impede Jesus de chegar do outro lado. Segundo, Jesus sai do barco, o homem sai do sepulcro. Precisamos sair do barco do comodismo, do relaxamento, para ver vidas saindo do sepulcro, para ver milagres à nossa volta. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Versículo de número 3: o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Aleluias. O qual tinha a sua morada nos sepulcros. Verso 3. Onde que esse homem morava? Nos sepulcros. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Esse homem, quando Jesus encontra ele aqui no verso 3, ele mora, ele tinha a sua morada nos sepulcros. Morava em um lugar de morte, morava em um lugar de perdição, morada nos sepulcros. Quantas pessoas têm a morada no sepulcro?
Quantas pessoas estão em um ambiente sem vida? Pastor, o que é morar no sepulcro? É morar em um ambiente sem vida. É morar em um ambiente sem alegria. Pastor, o que é morar nos sepulcros? É morar em um ambiente de morte, de tristeza. É morar em um ambiente de dor. Quantas pessoas estão morando nos sepulcros? Quantas pessoas têm as suas moradas nos sepulcros? Aleluias. E Jesus encontra o endemoniado gadareno, e a palavra diz que a morada desse homem era nos sepulcros. Mas a partir do momento que Jesus encontra esse homem, Jesus muda o endereço desse homem. Jesus tira esse homem dos sepulcros. Aleluias. Eu quero te falar, Jesus muda o teu endereço. Jesus é aquele que muda de endereço. Levanta a mão que a partir de hoje a tua morada não vai ser mais em um lugar de dor, em um lugar de tristeza, em um lugar de morte. Jesus está mudando o teu endereço agora para um lugar, aleluia, de paz, para um lugar de vitória, para um lugar de honra, para um lugar, aleluias, de vida. Jesus é aquele que muda endereços. Morava no sepulcro. Morava no sepulcro. Aleluias. Verso 3. Oh, aleluia, Jesus. Jesus muda endereços. Morava no sepulcro, lugar de morte, lugar de tristeza. Mas Jesus tira esse homem do sepulcro e muda o endereço dele. Nada impede Jesus de chegar. 2. Jesus sai do barco. O homem sai do sepulcro. 3. Jesus muda o endereço. Morava no lugar de morte, vai morar em um lugar de vida. Oh, aleluia, Jesus. Versículo 4. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4 fala: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tinha sido muitas vezes preso com grilhões, e cadeias. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias,
as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Esse homem, ele era possesso de um espírito imundo, e diversas vezes tentaram conter esse homem com soluções humanas, materiais. O homem tem espírito imundo, tem. Vamos amarrar. Ele quebrava as amarrações. Vamos prender com correntes. Ele quebrava as correntes. Uma solução espiritual não pode ser resolvido com uma solução material. Nem sempre. Eles queriam resolver de uma forma humana, mas aquela libertação era espiritual. Aquela libertação era com Jesus. Aleluia, Jesus. Tem coisas que não dá pra gente pôr a mão. Tem coisas que não dá para ser resolvido de forma material. Não adianta amarrar, não adianta prender em correntes. Precisa de Jesus. Eu conheci um cidadão que ele esteve em diversas clínicas de reabilitação por uso de drogas e nunca conseguiu ter libertação, porque muitos casos precisa de Jesus, porque tem casos que não é intervenção humana, mas espiritual, não é intervenção material, mas espiritual. Jesus precisa entrar nessa casa, Jesus precisa entrar nessa vida, Jesus precisa entrar, aleluias, dentro deste homem, dentro deste problema, dentro desta situação. Não adianta tentar resolver de uma forma material, não adianta tentar entrar na frente, aleluias. Jesus precisa entrar, Jesus precisa mover. Tem coisa que a gente não vai conseguir fazer, tem coisa que não vai adiantar a gente amarrar, prender com correntes. Nós temos que chamar Jesus para entrar, nós temos que convidar Jesus para mover, nós temos que sair do barco do comodismo, fazer alguma coisa para que haja intervenção espiritual, para que haja milagre, para que haja cura. Aleluia, Jesus. Não podemos resolver materialmente. Não podemos resolver materialmente. Se pudesse ter sido resolvido, o endemoniado gadareno não estava bem. Era só amarrar as correntes nele e ele estava certo. Era só amarrar os grilhões nele lá e ele ficava quieto. Mas não era materialmente, era espiritual. Precisava ter uma intervenção espiritual, uma atitude, precisava ter uma reação, precisava ter, aleluias, uma ação. Muitas pessoas estão tentando resolver materialmente, estão tentando resolver fisicamente coisas que precisam ser resolvidas espiritualmente, que é a libertação, que são forças malignas prendendo, são forças malignas, é espiritual. Aleluia, Jesus.
e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Aleluia. Olha a situação que esse homem vivia. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Versículo 6. Aleluia, Jesus. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Tem algo forte para falar agora. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Você entende essa palavra? O endemoniado adorando Jesus. O endemoniado adorando Jesus. Quem já viu isso? Endemoniado adorando Jesus. Dentro da igreja. Rolando no poder. Caindo para trás. Quem já viu isso? Pessoas endemoniadas, adorando, falando em línguas estranhas. Só faltou a Bíblia falar que o endemoniado gadareno estava falando em línguas estranhas. Quantas vezes eu já vi isso? Eu vi até manifestado pessoas que estavam cheias do poder e de repente manifestavam com o demônio. Pessoas que estavam aparentemente cheias do poder e manifestavam com demônios dentro dos cultos. Vi várias vezes. Olha como que esse homem vivia. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras, preso nas amarras do diabo, preso nas amarras do pecado. Mas quando ele vê Jesus, ele se prostra e adora. Quando ele vê Jesus, ele se prostra e adora. O que é isso, pastor? Adoração hipócrita. A adoração hipócrita. Quantas pessoas estão desse jeito, levando uma vida de pecado lá fora, levando uma vida de miséria lá fora, levando uma vida amarrada nas garras espirituais do maligno, mas quando chegam dentro da igreja estão adorando, mas quando chegam dentro do culto é se prostrando. Eu quero te falar, Jesus não é refém de adoração. Não é adoração que vai mover Jesus. Não é apenas a adoração. Eu vou adorar aqui e tá tudo bem. Quando acabar o culto, eu volto para minha vida de miséria. Eu volto para minha vida de pecado. Se Jesus fosse refém de adoração, o endemoniado gadareno adorou Jesus. Jesus falava assim: está liberado, pode ir. Gostei dessa adoração. Jesus não é refém de adoração de ninguém. Jesus sabe o coração.
Jesus sabe de quem é aquela adoração, se é sincera, se é verdadeira, se tem vida no altar, se tem renúncia, se tem quebrantamento, ou se é uma adoração igual à adoração do endemoniado gadareno, uma adoração hipócrita. Anota isso aí. Aleluia. Jesus não é refém de adoração. Eu vou chegar na igreja falando língua estranha. Jesus não é refém de adoração. Aleluia, Jesus. E versículo 7. Versículo 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Aleluia, Jesus. O espírito imundo estava confortável na vida do endemoniado gadareno, levando ele para onde ele queria. O espírito imundo se sentia bem naquela posição, e ele clamou e disse: Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Estou confortável aqui. Não me atormentes, não me tire aqui. Aqui eu sou alimentado. Aqui eu tenho legalidade. Aqui eu tenho direitos. Aqui eu tenho privilégios. Não me atormente. Eu estou bem. Aleluias. Sabe, tem pessoas que dão legalidade para o mal. Tem pessoas que dão a autoridade para o mal reger a vida delas, para o mal se alimentar delas. Aleluias. Observa que o espírito imundo estava implorando para não sair, para não ser atormentado. Tá tudo bem, tá tudo de acordo aqui, tá do jeito que eu gosto. Tem pessoas que estão levando esta vida, uma vida de acordo com o mal, uma vida de acordo com os desejos do mal. O espírito imundo se sentia confortável com o endemoniado gadareno. Ele não queria sair. Eu e ele somos tudo. Eu e ele pensamos iguais. Eu e ele gostamos das mesmas coisas. Não me tira daqui. Eu tenho legalidade. Ei, não dê legalidade para o mal. Não dê legalidade para o mal na tua vida. Fecha as portas, fecha as janelas espirituais. Aleluia. Versículo 8.
enquanto viu Jesus, versículo 7, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. O verso 7 fala de pessoas. Verso 7 fala de pessoas que dão legalidade para o mal. Pessoas que dão legalidade para o mal. Aleluia, Jesus. Versículo 8. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aquele homem tinha muitos demônios, muitos espíritos malignos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Irmãos, onde foi que esses demônios entraram? Nos porcos. Aleluia, Jesus. Eles entram nos porcos. Aleluias. E eu fico observando que os porcos ficaram endemoniados. Um dia alguém me fez essa pergunta: pastor, os animais podem ficar endemoniados? Podem sim. Os porcos ficaram endemoniados, os animais podem ficar endemoniados. É só olhar essa palavra aqui. Os animais ficaram endemoniados. Tudo na lei de Moisés era proibido para o povo de Israel comer a carne de porco. Mas ao mesmo tempo, aleluias, para os judeus não era. Era legal para o povo de Decápolis criar os porcos, mas para os judeus não. Nem tudo que é legal para o mundo é legal para nós. Nem tudo que o mundo pode fazer nós podemos fazer. Aleluias. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Aleluia, Jesus. Primeiro aqui, nem
que é legal para o mundo é legal para nós. Era legal criar os porcos, não era? O povo de Decápolis, mas para os judeus não. Tem coisas que é legal para o mundo, mas para nós não é legal. Para nós não vai fazer bem. A outra coisa, irmãos, glória a Deus, Jesus logo lhe permitiu, e saindo daquele espírito entraram nos porcos, e a manada, olha aqui, ó, sobrinha, se precipitou por um despenhadeiro no mar. A manada de porcos, que é um animal sujo, que é um animal imundo, que é um animal que o ser humano não deve comer. A lei de Moisés falou para não comer, e realmente, cientificamente, faz um mal ao ser humano, é um risco. E no sentido espiritual é um animal imundo, irmão. Se nem os porcos quiseram viver atormentado pelos demônios, aleluias, eles preferiram cair no despenhadeiro, eles preferiram morrer. Nem os porcos quiseram viver no domínio dos demônios. Como que algumas pessoas querem viver no domínio dos demônios? Nem os porcos quiseram viver dominados pelas forças do mal. Como que o ser humano prefere viver no domínio da força do mal? Nem os porcos quiseram. Nem os porcos quiseram viver no domínio dos demônios. Como que o ser humano quer viver no domínio do demônio, dos demônios? Nem os porcos quiseram. Aleluia, Jesus. Não devemos viver sobre forças malignas, sobre o poder do mal. Jesus logo lhe permitiu, e saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. Aleluias. Porque os porcos caíram no mar, porque os porcos se precipitaram no mar, porque quem estava nos porcos também se precipitou do céu. Porque quem estava nos porcos também se precipitou. E o destino de quem está no poder do mal é se precipitar abaixo cada vez mais. Quem está no poder do pecado, o destino é a precipitação. Como os porcos se precipitaram. Por que os porcos se precipitaram? Porque havia demônios dentro dos porcos, porque havia o poder das trevas, porque havia o inimigo. Satanás estava nos porcos, e onde Satanás está, a precipitação, a queda. Onde há legalidade para o pecado, a queda, a precipitação. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Primeiro, nem os porcos quiseram viver sobre o demônio, sobre o domínio do mal. E segundo, eles caíram porque quem estava nele caiu e leva aqueles que
fazem a sua vontade, a precipitação também. Por que os porcos caíram? Porque quem regia eles era o diabo. Aleluias. Vamos continuar. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com eles, e foram ter com Jesus. E viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. O homem já estava liberto, o espírito já tinha saído. Aleluia, Jesus. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas fez o Senhor. Quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Mas uma última lição do endemoniado gadareno. Aleluias. Jesus libertou o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno desejou seguir com Jesus, mas Jesus não lhe permitiu. Versículo 19 aqui, não lhe permitiu. Jesus falou assim: ó, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Nossa missão não começa navegando em alto mar, mas em casa. Oh, aleluia, Jesus. A nossa missão não começa navegando em alto mar, mas em casa. Ele queria começar a missão dele já com Jesus, já no barco, já navegando em alto mar. Não, começa em casa. Jesus falou assim para o endemoniado e gadareno: não, vai para a tua casa, prega o evangelho lá, começa a fazer a obra lá. Aleluia, Jesus. Nossa 10ª lição. A nossa missão não começa
em alto mar. Mas em casa, irmãos, oh palavra maravilhosa, aleluia, Jesus, só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. O texto continua: e anuncia-lhe com grandes coisas. E ele foi, mais uma lição, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. 10 cidades, por isso Decápolis. 10 cidades, e cidades dos gentios. E Jesus só precisou de um homem para revolucionar. Aleluia, só precisou de uma pessoa para revolucionar. Aleluias, aquele lugar. Ele saiu e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Um homem só para revolucionar aquele lugar. Ei, deixa eu te falar mais uma coisa: você é suficiente. Se 12 pessoas correndo atrás de uma bola conseguem parar o país, aleluias, imagina 12 pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Imagina uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, o que poderá fazer. Aleluias, você é o suficiente para Deus te usar, para Deus mover, para Deus operar. Aleluias, mais uma lição, uma última lição. Aleluias. Deus só precisou de um para mudar aquele lugar, para mudar Decápolis. Chegando no final de mais uma mensagem, Bíblia, papel e caneta, com o pastor Renato Luz. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, e que esta palavra permaneça no seu coração. O endemoniado gadareno, em o nome de Jesus, que Deus te abençoe.